Então, né, hoje a gente vai ver aí a questão do tecido, do sistema nervoso, né? A gente estudou tecido nervoso nos seminários, né? Já fizemos bastante questões aí do Super Pro sobre tecido nervoso, né? É um assunto que cai bastante nos vestibulares e no PISM, tanto tecido nervoso quanto sistema nervoso. A unidade básica do tecido nervoso é o neurônio, né? E aqui eu preciso muito da questão da gordura, né, do tecido adiposo, para o isolamento elétrico entre um neurônio e outro, né? Então, da bainha de mielina aí, que é rica em tecido adiposo, que faz esse isolamento elétrico dos neurônios, né? O sistema nervoso tem muitas funções, né? A principal função que a gente pode colocar aí é controle do nosso corpo, né? Então, ele tem função sensitiva, integradora e motora, né? Então, ele está ligado aos nossos sentidos, então, audição, visão, paladar, cheiro, né? Os odores, a questão do frio e do calor, né? Dos gostos que a gente sente aí na boca, de salgado, de doce, de azedo, de ácido, integradora, porque ele pega todas as informações, né, que são captadas por todo o corpo e integra isso para ter um resultado, né, para gerar uma reação, e motora, porque ele está ligado aí à nossa escrita, à nossa, né, ao nosso caminhar, ao dirigir, a cozinhar, a andar, a pular, a correr. E é um sistema complexo, né, formado aí pelo tecido nervoso, pelos neurônios, e integrado aos diferentes órgãos, né? E a gente tem reações aí que são reações que a gente chama, né, de autônomos, o corpo faz sem a gente processar, não sem a gente processar, mas são respostas dadas independente dos nossos pensamentos, né? E outras coisas precisam dos nossos pensamentos para elas acontecerem. O neurônio é aí a unidade básica do sistema nervoso, né? E a gente tem o sistema nervoso no nosso corpinho dividido aí em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né? Sistema nervoso central faz parte o encéfalo, né? Então o nosso aqui, o que a gente chama de cérebro, né? A parte aqui da cabeça, e a medula espinal, que está dentro da nossa das nossas vértebras, né, da nossa coluna vertebral, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos e os gânglios que estão ligados, né, à medula espinhal. O sistema nervoso central, ele tem a função de processar e integrar informação. Então, né, o nosso cérebro e suas partes, e a medula espinal faz esse processamento e essa integração de informação. E nervos e gânglios, o sistema nervoso periférico, faz a condução dessas informações entre os órgãos que receberam estímulos, o sistema nervoso central e os órgãos que vão efetuar a resposta, tá? Então, nervos e gânglios estão, né, saem, né, da medula espinal e estão aqui, né, até na ponta dos nossos dedinhos, na ponta do nosso nariz, espalhados aí por todo o nosso corpo, né? Então, nervos e gânglios é essa rede, né, que vai conduzir a informação entre quem recebe, quem processa e quem efetua a reação, e o encéfalo e a medula espinal é a caixa que vai fazer esse processamento e essa integração de informação, tá? Então, por exemplo, Professora, fala, Lívia. eu tinha visto uma pesquisa que falava que o nosso cérebro tem pessoas que raciocinam mais com o lado esquerdo e pessoas que raciocinam mais com o lado direito. É verdade isso? Sim, 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 sim. Gente, Tem uma questão, né? O nosso corpo, ele é dividido em hemisférios, né? Então, é dividido em dois hemisférios, né? O direito e o esquerdo, né? O direito e o esquerdo. Quem, por exemplo, é canhoto, né? Quem aí escreve com a mão esquerda, faz as coisas com a mão esquerda, deve ter bastante gente da sala que é canhoto, algumas pessoas da sala, né? Essas pessoas, elas têm o lado direito, né, do cérebro mais desenvolvido, tá? E quem é destro, que escreve com a direita, tem comumente o lado do cérebro esquerdo mais desenvolvido. E quem é ambi?
Quem é ambi aí, né? Tem os dois lados Aí desenvolvidos. já é um avatar. Mas aí, né, a pessoa é super inteligente, né? Tem uma capacidade, né? Inteligência não é só tirar nota 10 na prova de matemática, né, gente? Por exemplo, quem é artista, né? Picasso, o que vocês veem lá na aula Professora, quem de toca educação teclado, assim, artística. quem toca piano é incrível. Sim, né? Incrível. É lindo demais. Quem Eu toca fico até emocionado. piano, quem dança balé lá, né? As O pessoas têm Isaac tocando diferentes teclado. inteligências. Depois a gente Não, pode mas aí eu discutir. tento. Eu tento. Sim, no final da aula a gente pode discutir sobre essa questão das múltiplas inteligências, tá? Então, quem é esse sistema nervoso central, né? O sistema nervoso central, ele está protegido pelo crânio, né? O osso aqui da cabeça, as vértebras, né? Os ossos que vão recobrir a medula espinal e as meninges, que são membranas que estão entre o crânio, né? O osso e o nosso cérebro, tá? O encéfalo e a medula espinal, eles vão se formar, né, no corpo do animal desde o início do período embrionário, né? Então, são dois órgãos, né? O encéfalo e a medula espinal a gente encontra desde lá da primeira fase do embrião, tá? E ele, né, o encéfalo humano, ele é dividido em três partes, tá? O cérebro, que é essa parte mesmo que a gente, né, observa, vê a maior parte aqui da cabeça do cérebro, do encéfalo, o cerebelo, tá? Que fica embaixo aqui, e o tronco, que já liga, né, o encéfalo à medula espinal, tá? Então, a gente vai ver aqui uma fotinho, né? Então, eu tenho o cérebro, é essa parte cinza aqui, né? A maior, aonde eu tenho essas duas partes, o telencéfalo e o diencéfalo, tá? Que são aonde eu jotei aí lobo direito, lobo esquerdo, tá? E aonde as informações vão ser processadas. Vou ter o cerebelo, que é essa parte aqui de baixo do cérebro, tá? Que também é responsável por uma série de funções, e o tronco encefálico, que já liga, né? Que são essa parte colorida aqui, o mesencéfalo, o ponte e o bulbo, que já faz a ligação, né? Do cerebelo e do cérebro com a medula espinal, tá? Cada parte, né, desse cérebro aqui, desses sulcos, né? O cérebro é formado por uma série de sulcos, são responsáveis por uma reação, né? Por uma interpretação e uma reação que é mandada ao nosso corpo, que é enviada ao nosso corpo, tá? Então, o cérebro, ele tem essas duas partes aí, o telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo é a parte mais desenvolvida, é a que apresenta aquela superfície pregueada com sulcos e depressões, que é essa parte que a gente vê desenhadinha aqui, né? Que parece um monte de minhoquinha enrolada e junta, uma espiral. E a função, né, do cérebro é interpretar as reações, memorizar, pensar e fornecer respostas motoras, né? Então, a gente pode considerar o cérebro aqui como o HD do nosso corpo, né? O grande HD que guarda tudo, que interpreta tudo, que pensa e que responde, tá? Então, essa é a estrutura, né, interna aí do cérebro. Isso é como se fosse uma radiografia, né, uma tomografia, uma ressonância, quer dizer, colorida, tá? Então, a gente tem aqui o cérebro, né? E o cérebro é o azul, o cerebelo é o roxinho e a medula espinal é esse lilás aqui, tá? Mais claro, e o tronco, né, é essa parte aqui do azul, do laranjinha, do verdinho e do vermelho, tá? Então, tudo isso aqui está ligado, né? É interligado com a medula espinal que vai levar as informações que são geradas nessas três partes para o resto do corpo, né? Então, o cérebro ele está protegido, essa parte, né, do encéfalo, todo o encéfalo está protegido pelo crânio, né? Que é essa parte óssea que a gente vê aqui cinza, onde tem esses furinhos, tá? E entre esse osso, né, e essa parte do encéfalo, que é uma parte mole, que é uma parte esponjosa, eu tenho a meninge, né, que é a membrana que protege
o cérebro, né, que protege o encéfalo, e nessa membrana eu também tenho um líquido, né, que tá tanto, essa membrana, ela tá tanto protegendo o encéfalo quanto a medula espinal, tá? Então eu tenho essa membrana, as meninges e o líquido que também tá aqui nesse espaço, tá? Essas meninges, essa membrana, né, ela a gente chama de meninges porque na verdade elas são 3 membranas, né? Essa membrana ela tem 3 partes, tá? E esse líquido fica, mexi aqui, esse líquido fica entre ela, né, entre as membranas e a parte óssea aqui do crânio, tá? A função do líquido e das membranas é proteger esse tecido esponjoso que é o encéfalo, tá? Tanto de pancada, né, do movimento que a gente tem, tá? Quanto também de bactérias e vírus, micro-organismos em geral, tá? Então, o líquido e as meninges servem para proteger, tá, o encéfalo tanto de ataque de micro-organismos quanto de impactos, tá? Se a gente não tivesse o líquido e as meninges, a gente ia ficar batendo toda hora, né, na parte óssea e a gente podia rasgar esse tecido esponjoso, tá? Tudo bem até aqui, gente? É como se fosse a placenta, no caso dos bebês, para Sim, proteger? Estava pensando nisso também. fazendo uma analogia, a gente pode colocar que seria como se fosse a placenta, tá? O saco vitelínico lá. A meninge, ela funciona como um saco vitelínico. Tá bom, gente? É como se fosse, vamos colocar assim, alguma encomenda que vem para casa da gente, vem embrulhada lá em plástico bolha. Não vem plástico bolha? Umas coisas, às vezes, embaladas dentro de casa. Então, O amortecedor do carro. A meninge é como um plástico bolha, tá? E como se dentro daquele plástico bolha ali tivesse água, tá? Então, tem esse líquido que protege de impacto ali para não quebrar o nosso encéfalo, tá? O cerebelo, né? Ele também é dividido em 2 hemisférios, em giros e sulcos, né? Então, tanto o encéfalo quanto o cerebelo, ele é dividido nos hemisférios, então, o hemisfério do lado direito e do lado esquerdo, e os giros e os sulcos, tá? O cerebelo tem a função de equilíbrio, de coordenação motora Professora, e do nosso tônus muscular. Fala, Lívia. você pode recapitular a parte dos giros? Os giros, deixa eu voltar aqui. Você está vendo que essas voltas do cérebro aqui, as voltas do cérebro e também as voltas do cerebelo aqui, isso são os giros, tá? Quando ele tem essas voltinhas. E essas voltinhas, elas existem para ter mais contato, né? Para ter mais superfície de contato, como se fosse aquelas microvelocidades que a gente viu do intestino, tá? Então, esses giros faz ter mais contato e gerar mais informação, tá? O nosso cérebro e o cérebro de outros mamíferos, né, tem muitos giros justamente por causa da reação, né, das reações que a gente tem. Alguns outros grupos de animais, se a gente comparar os cérebros, a gente vai ver que não tem tantos giros, tá? Os humanos e os mamíferos em geral têm cérebros com muitos giros e sulcos, justamente para aumentar a superfície de reação, tá? O cerebelo, né, diferente do encéfalo, ele já tem a função dele está mais voltada para o nosso equilíbrio, para a nossa coordenação motora e para o tônus muscular, tá? O cerebelo, ele é uma parte do encéfalo muito desenvolvida em primatas, né, que é o grupo dos seres vivos aí, dos humanos, dos seres humanos que a gente faz, que nós fazemos parte, né? Então, os macacos, né, que são primatas, e os seres humanos, temos essa região bem desenvolvida, assim como as aves que voam, tá? Então, a arara, a ave de rapina, né, carcará, gavião, todas as aves que voam também têm o cerebelo muito desenvolvido, assim como os primatas, dentro do grupo dos mamíferos, tá? A outra parte do encéfalo é o tronco encefálico, né, que tem essas 3 partes aí, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo raquidiano, né? O tronco encefálico tem a função de conexão do encéfalo com a medula espinal, controle da pressão arterial, da frequência cardíaca e da respiração. Então, quando a gente está, por exemplo, se afogando ou se engasgando, né, quem responde, né, quem dá essa resposta rápida aí de aumentar a nossa respiração, de aumentar a nossa frequência cardíaca, é o tronco encefálico, tá? Tudo bem, gente?
E tudo bem. Tá. E sobre as meninges, né? As meninges são essas membranas de tecido conjuntivo que vão envolver aí tanto o encéfalo quanto a medula espinal, né? As meninges, elas são compostas por 3 membranas, né? A dura mater, aracnoide e a pia mater, sendo, né, da mais externa para mais interna. Então, a dura mater é a que está em contato direto com o crânio, a aracnoide é a do meio e a pia mater é a que está em contato diretamente com o cérebro e o cerebelo, o bulbo, né, o tronco e a medula espinal, tá? Quando a gente tem meningite, né, comumente a membrana, né, a meninge que inflama é a aracnoide, tá? Porque ela é a mais irrigada, tá? A mais cheia de veias e artérias ali, tá? Assim como a pia mater, tá? O líquido cefalorraquidiano é o líquido que vai preencher esse espaço aí entre as meninges e o sistema nervoso. Então, é lá a minha água do plástico bolha, tá? E a função das meninges e do líquido cefalorraquidiano é amortecer choques do encéfalo e da medula espinal contra os ossos que envolvem, que protegem esse tecido, né? O sistema nervoso. Quando, né, uma pessoa está com meningite, como é que a gente identifica que ela está com meningite? Além do exame de sangue, às vezes é necessário fazer análise... Aquele exame da cabeça, né? Às vezes é necessário fazer o exame do líquido, coletar líquido cefalorraquidiano. Então, a pessoa, né, o médico lá no hospital, a enfermeira, vai tirar esse líquido um pouco, né, da medula espinal para ver como é que está, o que tem ali de bactéria, de micro-organismo ou de células do sistema imune. Tá? Esse líquido responde para uma série de doenças, né? Uma coisa que é importante a gente falar que meningite, ela pode ser causada tanto por bactérias quanto por vírus, né? Sendo que as meningites que são causadas por vírus são as mais fortes, né? As mais crônicas, tá? E essas meningites, elas podem ser prevenidas com vacinação, tá? Então, existe já a vacina contra a meningite, que a gente toma lá quando a gente é bebezinho, né? Eu acho que até os 4, 5 anos a gente ainda deve tomar uma... Eu não me lembro bem esse calendário de vacinas, tá? Mas é uma doença que a gente pode controlar por vacina, tá? E é uma doença muito perigosa, tá, gente? Então, por isso que a questão do controle de meningite é uma questão muito importante, tá? Até porque ela é muito infecciosa, né? Ela é muito altamente transmissível e ela pode causar problemas muito sérios na vida da pessoa, tá? Se a pessoa não chega ao óbito, ela pode ficar sem andar, ela pode ficar sem falar, sem ver, né? Então, é uma doença muito perigosa, tá? E que tem jeito de evitar tomando vacina. A medula espinal, né? É esse cordão cilíndrico que parte aí da base do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral até a porção final das vértebras sacrais. Então, a medula espinal, ela vai desde aqui dessa vértebra mais alta que a gente tem aqui na coluna, né? Eu tenho a vértebra mais alta, nem todo mundo tem, mas eu tenho a 7ª vértebra aqui bem alta, e ela vai até lá a região do sacro, então até o nosso último ossinho do bumbum, tá? A função da medula espinal é transmitir as informações sensoriais e motoras do corpo para o encéfalo e do encéfalo para o corpo, né? Então, a medula espinal, ela está ligada aí ao impulso nervoso e ao ato reflexivo, tá? Uma coisa importante de falar sobre essa questão do ato reflexivo, gente, quando, por exemplo, a gente põe a mão numa superfície quente ou num espinho, né? Quando a gente sente a dor, na mesma hora a gente retira a nossa mão, né? E não necessariamente esse impulso nervoso, ele chegou até o encéfalo, tá? O ato reflexivo, ele pode ser, a gente vai ver isso mais pra frente quando a gente vê o sistema nervoso periférico, que ele serve justamente, para proteção do corpo, né? Então, se o sistema nervoso precisasse levar essa informação do nosso dedo queimando até a cabeça para voltar ao que a gente ia fazer, a gente já tinha queimado a mão inteira, tá? Então, o ato reflexivo, que é gerado pela medula espinal, ele está ligado justamente a essa proteção, tá? Então, uma mínima reação que o corpo sente, o corpo já reage. Fala, Lívia. Então, aquelas pessoas que não sentem dor, independente do que aconteça, então elas têm algum problema nessa parte da transmissão das informações?
Sim, sim, ela tem um problema nesse ato reflexivo. Não sei se alguém, criança, já foi no médico quando a gente era bem pequenininho, aí, quando era bem pequenininho, que o médico costumava martelar dar uma martelada no nosso joelho. Nossa, direto. Ah, eu faço isso direto. E na mesma hora a gente levantava, né? Então, aquele teste que a gente faz quando criança é justamente para testar se a nossa medula espinal realmente está tendo reações, tá, gente? Reflexo, né? E tá no reflexo. E às vezes o que acontece? Se a pessoa coloca, esse problema pode ser um problema no ato reflexivo, tá? Mas também pode ter outros problemas envolvidos naquela pessoa que não sente dor, tá? Aí aquela pessoa que não sente dor nenhuma, tem mais coisas envolvidas, tá? Então, por exemplo, por isso que ela se queima, ela pode se queimar, né? Ela pode sofrer um acidente e não sente dor, né? Então, a questão de entender, né? Aquele exame lá que o médico faz quando a gente é criança, na nossa infância, lá que a gente vai no pediatra, que ele fica batendo na gente, né? No cotovelo, no joelho, é justamente para ver, né? Se a nossa medula espinal está funcionando corretamente, tá bom? Então, a medula espinal, né? Ela passa aqui, ó, dentro das vértebras, né? Aqui, dentro dessa cavidade que tem entre as vértebras e a medula óssea, né? A medula óssea está aqui, a que faz o nosso sanguinho, né? E a nossa medula espinal, ela está aqui nesse buraco da vértebra, tá? Tem um espaço aqui. Se a gente pegar, por exemplo, um esqueleto, né? A gente vai ver que existe uma cavidade aqui, onde exatamente passa a medula espinal. E dessa medula espinal está saindo os nervos, né? Que ligam até lá a ponta do meu dedinho, tá? Em volta dessa medula espinal eu tenho as meninges, né? E o líquido cefalorraquidiano aqui também. Esses nervos são do sistema nervoso periférico, né? Sim, Lívia, muito bem. Esses nervos já são o sistema nervoso periférico, tá? Então, o sistema nervoso central, o que passa no meio do nosso corpo, vamos colocar assim, né? E o que passa fora do meio do nosso corpo é o sistema nervoso periférico. Entendi. O sistema nervoso periférico... Oi, Lívia? Não, eu só falei que eu entendi. O sistema nervoso periférico, ele vai ser formado aí pelos nervos e pelos gânglios nervosos, né? Então, os nervos são formados aí por vários axônios que vão partir do encéfalo e da medula espinal, e os gânglios são as pequenas dilatações formadas por corpos celulares de neurônios que já estão mais na ponta, né? Na ponta dos nervos. Os nervos são formados aí por feixes de axônios e a gente tem nervos cranianos e nervos espinais. Então, os cranianos são aqueles nervos que vão partir do crânio e os espinais vão partir da medula espinal, tá? Que parte do crânio? São 12 pares, da medula espinal, 31 pares. Então, a gente tem uma rede de nervos aí que vão estar todo no nosso corpo. A sessão vai acabar, então eu vou parar por aqui e abro de novo a sessão. Sim? Ok. Então, vou fechar aqui e a gente abre de novo. Gente, foi rápido demais. Muito rápido.